Leremos hoje o texto de Atos, capítulo 20, dos versículos de 1 a 12. Eu convido a acompanhar o texto comigo. Cessado o tumulto em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir o teu auxílio nesse momento. Queremos te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Que o Senhor possa nos encorajar por ela, para que não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes. Queremos te pedir que o Senhor possa atuar através das minhas fraquezas. Eu sei que sou incapaz em muitas coisas, mas o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso. Por isso eu te peço misericórdia, que o Senhor possa agir através da tua palavra pelo poder do teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui à etapa final da 3ª viagem de Paulo. Até aqui o apóstolo ele tem viajado de cidade em cidade, com o fim de pregar o evangelho, plantar igrejas e preparar líderes para pastoreá-las. Em todo o tempo nós também temos percebido o Espírito Santo conduzindo e confortando o apóstolo em meio às perseguições que ele tem enfrentado. E ele tem seguido em sua proposta de chegar a Jerusalém e depois ir a Roma. Estudiosos dizem que foi na 3ª viagem que o apóstolo Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, uma igreja bem problemática, e a carta aos Romanos posteriormente, que para Stott é o maior manifesto de fé e vida cristã, ou nas palavras de Paulo Anglada, a principal exposição das doutrinas da graça. Sobre esse texto especificamente, é possível dizer que encorajamento é a palavra-chave deste texto. Do início ao fim é o que nós vemos. Paulo está em Éfeso. O que ele faz? Encoraja os discípulos que estavam lá. Em seguida, ele segue viagem, chegando à Macedônia, visitando as igrejas da região, encorajando novamente os irmãos. Nós podemos imaginar que foi também isso que ele fez na Grécia, quando ele passou 3 meses por lá, e em Troade, onde ele cultuou com a igreja. Essa porção ela não parece ter muitas informações e eventos importantes.
além da ressurreição que aconteceu ali em Troade. Mas, embora simples, nós não podemos encarar essa passagem como apenas um relato de viagem. Eu penso que, olhando para o exemplo de Paulo, para a sua jornada, com tantas viagens, objetivos e desafios, nós podemos perceber que a vida cristã é uma jornada. Mas quais aspectos nós podemos destacar ou perceber nesse texto? Eu penso que, em primeiro lugar, olhando para Paulo, nós podemos destacar que a jornada cristã é feita de encorajamento. Você pode também acompanhar no seu boletim. Após 3 anos que Paulo passou ali em Éfeso, plantando várias igrejas na região, o texto nos diz, no verso 1, que cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. É provável que diante do tumulto que foi criado em Éfeso, ele não desejasse chamar a atenção demais para si. É por isso que os discípulos deveriam ir ao encontro de Paulo e não o contrário. O verso segue nos dizendo que, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. No capítulo anterior, nós já tínhamos visto que o Espírito havia conduzido o apóstolo Paulo a ir à Macedônia. Então aqui ele não mudou de ideia após do acontecimento. Ele está, na verdade, seguindo a sua proposta de ir à Macedônia. O que ele fez lá? O versículo nos diz, 2, viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Mais do que apontar o trajeto que Paulo tomou, eu acredito que Lucas quer nos chamar a atenção para o que ele fez. É claro que é importante saber que Paulo saiu de Éfeso, viajou pela Macedônia e chegou à Grécia. Mas nós não podemos deixar passar desapercebida a expressão que aparece 2 vezes em 2 versículos. Qual é ela? Encorajar. Na língua original, essa mesma palavra, ela também pode ser traduzida por consolar ou fortalecer. E todas essas traduções, elas na verdade completam o sentido desse texto. Imagine que existiam ali discípulos que sofriam perseguições. Estes precisavam ser consolados, a fim de permanecerem firmes no Evangelho. Talvez outros estavam ouvindo ou dando ouvido às heresias que surgiram naquela época. Esses precisavam ser fortalecidos na fé, a fim de que retornassem às antigas verdades. O fato é, Paulo sabia que os crentes teriam que enfrentar heresias, perseguições e falsos mestres que surgiriam em breve no meio da igreja. Mas eles estariam sós, sem a sua liderança. Por isso ele se esforça tanto para encorajar esses irmãos. É por isso também que ele passa 3 meses na Grécia, para encorajar provavelmente a igreja de Corinto. Outra expressão que chama a atenção aqui é com muitas palavras. Aqui nós temos tanto a dimensão do esforço de Paulo, quanto do conteúdo do seu encorajamento. Nós não podemos pensar aqui, irmãos, que ele estava simplesmente filosofando. O que na verdade ele estava fazendo era apresentar o Evangelho de múltiplas maneiras. O que mais poderia dar coragem a cristãos do que se lembrar do Cristo que morreu e ressuscitou pela igreja, a fim de garantir-lhes vida eterna e firmeza na jornada cristã? Pensando sobre isso, talvez você tenha recebido promessas de um falso evangelho. É provável que você tenha recebido promessas de prosperidade e satisfação terrena. E de fato, por causa de Cristo, nós desfrutamos de alguma graça e paz aqui. Mas o apóstolo Paulo não enganou os discípulos, meus irmãos.
Ele mesmo disse aos Colossenses que completava no próprio corpo o que restava das aflições de Cristo. De alguma maneira ele entendeu que havia uma cota de sofrimento que o próprio Cristo deixou para a sua igreja. O próprio Cristo nos disse: no mundo vocês terão aflições. Não é novidade para um discípulo que ouviu o verdadeiro evangelho saber que enfrentará dificuldades na vida cristã. Mas o que não desanima o discípulo de Cristo é o que ele mesmo nos diz em seguida: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nossa fonte de coragem, meus irmãos, não é ou não está naquilo que nós podemos fazer, mas na vitória que temos em Cristo. Eu posso dizer também que nossa fonte de coragem não está na psicologia, na psicanálise, no coaching. Essas coisas podem nos dar alívio momentâneo. Elas podem nos ajudar a recuperar a autoestima, sim. Elas podem nos ajudar a sair do sofrimento. Mas o Evangelho, ao contrário dessas coisas, inevitavelmente nos levará ao sofrimento. É nesse momento, no sofrimento, que nós fazemos ecoar em nossa mente e coração: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você percebe também o que Paulo fez? Paulo era pai espiritual dessas igrejas. Elas tinham nascido por meio da sua evangelização, mas agora ele precisava se despedir dela. O que é que ele faz? Ele prepara os crentes, encorajando-os com a palavra, para que estes estivessem firmes em sua ausência. Pensando sobre isso, não é isso que pais deveriam fazer com seus filhos? Eles precisam de coragem o tempo inteiro, a todo momento. Mas muitas vezes o que pais fazem é, com medo de que os filhos sofram na vida, eles acabam deixando os filhos com ainda mais medo. A questão é: pais precisam encorajar os seus filhos enquanto eles estão em casa, porque em algum tempo eles alcançarão a independência e os pais não poderão tomar mais decisões por eles. Mas um detalhe importante é que nós não podemos fazer isso sem a palavra. Nós de fato precisamos encorajar os filhos. Não podemos fazer de qualquer forma. Quando o seu filho está com dificuldade, imagine essa situação. Naturalmente nós seríamos influenciados pelo mundo. É possível que diante de dificuldades nós diríamos a ele: filho, você é capaz, você tem qualidades e você pode superar essa situação. E você não está errado, seu filho tem qualidades. Você está até bem intencionado. Sabe qual é o problema? Esse encorajamento não tem evangelho. Talvez você poderia apontá-lo para Cristo de forma simples, dizendo: filho, Deus é forte, Ele está conosco e Ele pode nos ajudar a sair desta situação. Vamos orar pedindo ajuda ao Senhor. Eu sei que parece utópico às vezes fazer isso. No dia a dia a gente não se atenta para esse tipo de coisa. Mas não é preciso, meus irmãos, ter um bacharelado em teologia, uma pós-graduação em aconselhamento bíblico para encorajar pessoas. Não se trata de um evento a ser planejado no dia da semana do tipo: quarta-feira é o dia do encorajamento. Eu vou ligar para fulaninho, vou mandar mensagem, vou me reunir, vou visitar. É mais simples do que podemos imaginar. É algo que todos nós podemos fazer em coisas simples do dia a dia. Mas tem um detalhe: a gente precisa estar disposto e atento. Lembre-se, por exemplo, de alguém que há semanas não vem à igreja. Tente observar a igreja. E observando, entre em contato com essas pessoas. Compartilhe um versículo bíblico, aquilo que lhe chamou a atenção na pregação.
e encoraje ela para estar na próxima semana conosco. Você pode também visitar irmãos que estão enfermos. Sempre na oração pastoral nós mencionamos aqui: esteja atento, ouça, anote, procure saber quem são esses irmãos. Ligue para eles, ore por eles, envie-lhes uma mensagem, mas visite-os. Compartilhe com eles um texto com o qual você tenha familiaridade. Encoraje-o a não murmurar diante das tribulações que ele tem enfrentado. E ore com ele a fim de, mais uma vez, encorajá-lo. A este ponto você também pode estar dizendo a si próprio: bem, eu não estou em condições de encorajar. Você não pode saber o que eu tenho passado. Minha vida está de cabeça para baixo. Eu emocionalmente não tenho condições de encorajar. Talvez você também pense: Paulo era Paulo. Ele era apóstolo, recebia a revelação diretamente do próprio Cristo. Mas eu não, eu sou normal. Meu irmão, você está errado. Paulo era um homem como nós. E algo me chama a atenção no contexto desse texto. Segundo comentaristas, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios aqui, quando estava na Macedônia, provavelmente em Filipos. E ao lermos a segunda carta aos Coríntios, nós podemos encontrar várias expressões que nos ajudam a saber como Paulo estava naquele momento. Por exemplo, nós podemos ver que ele descreve as suas tribulações como além das que podia suportar. Ele diz que ele e os irmãos que estavam com ele perderam a alegria da própria vida. É possível também encontrar que antes de ir à Macedônia, ele não teve sossego no seu espírito. Será que aqui ele deu um tempo no encorajamento? Não, meus irmãos. Foi neste momento que alguns inclusive chamam de a depressão de Paulo, que ele continuou encorajando os irmãos. Imagine você a situação de Paulo. Na igreja de Corinto, provavelmente existiam membros que falavam mal de Paulo. Os falsos mestres jogaram a igreja contra Paulo, dizendo que ele queria ganhar dinheiro daquela igreja. Imagine você a situação de Paulo, de ter que encorajar aqueles irmãos. Agora imagine você que ele passou 3 meses naquela igreja, enfrentando os irmãos face a face. O que ele fez? Ele fortaleceu aquela igreja, a fim de que estes se arrependessem e voltassem ao Evangelho. E a pergunta é: por que eu e você não podemos fazer o mesmo? E é engraçado porque geralmente nós falamos mal da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma das igrejas mais mal faladas do Novo Testamento. É quase como se fosse uma igreja à parte do povo de Deus. Mas Corinto, meus irmãos, também é igreja com I maiúsculo. Corinto também é povo de Deus. Ela, na verdade, é a igreja real. Em última análise, a nossa igreja. Um ajuntamento de pecadores que precisam o tempo inteiro ouvir o Evangelho para permanecer na sã doutrina. Se envolver com pessoas, meus irmãos, é necessariamente se envolver com os pecados dela. Mas sejamos sinceros, na verdade, a nossa tendência é sempre rejeitar aqueles que começam a duvidar da fé cristã, aqueles que estão vacilando na fé. Quando estes começam a dar sinais de que duvidam do Evangelho, a primeira coisa que nós queremos é distância. Quando o que elas mais precisavam era de presença, misericórdia e conselhos sábios. Eu convido você, como um professor, faça a tarefa de casa. Anote aí no seu boletim. Observe, como eu já disse antes, as pessoas que não estão vindo para a igreja. Observe aqueles que estão enfermos e também não podem vir à igreja. Mas observemos também aquelas pessoas que, seduzidas pelas heresias desse mundo, têm dado sinais de duvidar do Evangelho.
eu queria que você se esforçasse para ir ao encontro dessas pessoas, que você orasse por elas durante a semana, mas não só isso, envie uma mensagem com um texto bíblico encorajando aquela pessoa. Talvez envie um trecho de um sermão. Se coloque à disposição para se encontrar com ela. Encoraje essa pessoa a não desistir da fé cristã, a não se entregar ao mundo. E ore com ela. Já se você é esse que tem duvidado da fé cristã, se esforce, meu irmão ou minha irmã. Se esforce para não se afastar nem do Evangelho, nem daqueles que carregam a mensagem do Evangelho. Porque ele não é apenas uma lembrança de um fato isolado que aconteceu no passado. O Evangelho também não é uma lembrança de um futuro que não chega. O Evangelho para nós é a fonte de coragem que precisamos para enfrentar a jornada cristã hoje. Outra lição que nós podemos aprender a partir desse texto é que a jornada cristã desenvolve-se em coletividade. Aqui nós poderemos observar algo que é bastante corriqueiro se lermos as cartas paulinas. Ele sempre estava com outros crentes. E eu queria que você observasse isso, especialmente nessa porção. Olhando para o verso 3, nós precisamos lembrar que Paulo desejava ir a Jerusalém. Mas segundo o relato de Lucas, quando ele estava, versículo 3, pronto para embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Os judeus não estavam satisfeitos com o avanço do evangelho por meio da pregação de Paulo. E o que acontece é que eles procuraram uma oportunidade para acabar com a vida do apóstolo. Muito provavelmente a embarcação que ele tomaria para a Síria estava repleta de judeus. Portanto, seria muito fácil matar Paulo e se livrar do corpo dele. O que é que ele faz? A continuação do verso nos diz: por isso decidiu voltar pela Macedônia. Aqui, meus irmãos, Paulo foi conduzido à prudência pelo Santo Espírito. A jornada dele ainda não havia sido concluída. Ele ainda tinha missão. E por isso ele resolve tomar outro rumo. Observe agora os companheiros de Paulo. Segundo o relato, ele estava sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Deus sabe o quanto foi que eu treinei esses nomes, meus irmãos. A propósito, já que a Aline está grávida, é uma boa oportunidade. A gente estava com dúvida de nomes para meninos. Eu acho que se fosse gêmeos, Tíquico e Trófimo, alguma coisa desse. Mas por que esses homens aparecem nesse relato? Eles eram companheiros de ministério de Paulo e estavam envolvidos em arrecadar donativos financeiros para a igreja de Jerusalém. Essa igreja sofria por causa da perseguição com a pobreza. Esses também eram provavelmente companheiros de viagem, mas não somente isso. Eles eram fruto da evangelização de Paulo na primeira e na segunda viagem, provavelmente. E agora podiam compartilhar do ministério com o apóstolo. Como disse anteriormente, dificilmente ele andava só. Sempre que possível ele estava acompanhado em sua caminhada. E ao meu ver, ele usa aqui uma importante ferramenta no discipulado cristão. Aliando o ensino formal, por exemplo, como ouvimos na escola de Tirano, com o ensino prático, quando esses discípulos estavam com ele na viagem. Aqueles não apenas ouviam a sã doutrina do apóstolo, eles podiam testificar na prática como o apóstolo vivia essas doutrinas.
Além disso, eles participavam com Paulo da missão. Eu me lembro que um professor uma vez me falou que pintores ou pessoas que queriam aprender a pintar no passado, elas não iam para uma faculdade. Geralmente elas tinham que estar com um bom mestre, um bom pintor. Estando ao lado deles, elas aprenderiam a preparar a tela, preparar a tinta, saber como segurariam o pincel. É basicamente isso que Paulo está fazendo com o convívio com esses irmãos. Lucas nos diz agora no verso 5: estes homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Nós não sabemos o porquê deles terem se separado, mas ao que parece, Lucas agora se une à viagem com Paulo, porque antes ele usava a terceira pessoa do plural, eles. Agora ele está usando a primeira pessoa do plural, nós. Observe agora, por exemplo, no versículo 6. Nós navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Agora, sobre essa referência à festa dos pães sem fermento, nós não podemos presumir que Paulo participou da celebração judaica, da Páscoa judaica. Na verdade, o mais provável é que ele tenha participado da Páscoa cristã com a igreja de Filipos. O que teríamos aqui talvez seria apenas uma referência temporal, uma referência para saber quando Paulo viajou, após a festa dos pães sem fermento. Outra possibilidade é Calvino quem levanta. Ele diz que durante aquela época do ano, aquela cidade, aquelas pessoas estavam mais receptíveis ao ensino. E por isso Paulo, aproveitando a situação, ficou ali para evangelizá-los. Isso me levou à seguinte reflexão: por que não usar datas específicas do ano como estratégia para a pregação do Evangelho? Paulo usou a Páscoa, mas quem sabe nós possamos usar o Natal que está à nossa frente. E eu sei, essas datas elas têm forte apelo econômico. As pessoas querem arrecadar mais, de fato. Mas por que não aproveitar isso como estratégia? Geralmente no Natal as pessoas estão mais abertas a falar e ouvir sobre amor, paz, misericórdia. Elas estão mais atentas e mais sensíveis ao ensino. Nós podemos aproveitar esta oportunidade, por exemplo, para dar presentes, talvez livros a essas pessoas. Podemos convidar elas a participarem da nossa ceia de Natal. Podemos convidá-las a participar ou a ouvir um coral num culto de Natal. Podemos até convidá-las para participar do culto regular. Mas lembremos, os convites e presentes, eles não são o Evangelho. O que as pessoas mais precisam ouvir é a palavra pregada. Algo que também me chama muito a atenção aqui é o efeito da coletividade presente nesta divisão do texto. Pense bem, o apóstolo Paulo ele tem sofrido prisões, açoites, o tempo inteiro os judeus perseguindo ele, quase em todo lugar que ele tem viajado. Imagine como seria viver tudo isso sem a igreja. O quanto seria difícil não ter com quem dividir os fardos, não ter pessoas para ouvir sábios conselhos. Inevitavelmente, meus irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado ou nos influenciam ou sofrem influências por nós. E não é difícil de perceber isso. Vocês já observaram um casal que há muito tempo está junto? Como eles se parecem? Parece que são irmãos quase. Você já percebeu como filhos, à medida que o tempo passa, vão se tornando cada vez mais parecidos com seus pais? O jeito de falar, os gestos, o vocabulário, inclusive a personalidade, são efeitos da influência, de proximidade e convívio.
É por isso, meus irmãos, que amizades são tão importantes na formação do nosso caráter. Você se lembra de algum amigo que era cristão, cujas amizades essencialmente faziam parte do convívio da igreja, mas por algum motivo aos poucos essa pessoa começou a se afastar, começou a se aproximar mais dos amigos do trabalho, da escola, da faculdade? Não é incomum perceber que depois de algum tempo esses amigos estão irreconhecíveis. As suas conversas não são as mesmas, o seu vocabulário não é o mesmo, suas intenções de vida não são as mesmas. É por isso que o apóstolo nos diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual, por exemplo. Ele não está pensando aqui como comumente nós costumamos pensar sobre o casamento apenas. Na verdade, ele está pensando na relação de uma forma completa. Amizades, namoro, casamento. Por isso eu digo, jovem, tenha cuidado com suas amizades. Seu pai está certo. Se você não tiver poder de influência suficiente, o mais provável é que você, em vez de influenciador, será influenciado. E tudo isso tem a ver com a imitação, que embora tenha os seus efeitos negativos, pode ter seus efeitos positivos na vida cristã. O próprio apóstolo, mais de uma vez, em algumas de suas cartas, disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que você acha que ele estava aqui se tratando como um super-homem, um super-apóstolo, um homem perfeito? Não. Ele estava se tratando como um exemplo de piedade cristã. É porque ele imitava a Cristo que outras pessoas poderiam imitá-lo. Será que nós poderíamos dizer isso de nós mesmos? É por isso que líderes devem ser prudentes em suas vidas práticas. Na jornada do discipulado não se aprende somente por ensino formal em sala de aula. Muito também se aprende por osmose, o que significa que a doutrina ela é tanto aprendida quanto assimilada. É por isso que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. O que me leva a dizer a você, jovem, que almeja o ministério: conhecimento teórico acerca das Escrituras é importante, é muito importante. Mas no ensino, por mais que você prepare aulas, pregações, selecionando cuidadosamente cada palavra que usará, ovelhas também aprenderão por palavras e atitudes irrefletidas. Há algum tempo eu conheci um casal de uma igreja. E durante alguns dias nós convivemos perto. E foi engraçado porque não demorou para eu perceber que eles só tinham um assunto. Eles só falavam da igreja deles, da estrutura da igreja, das programações, de como o Instagram era legal. Meus irmãos, foi luta. O pessoal era gente boa, mas foi difícil. Todo momento que eles tinham disponível, eles faziam propaganda da igreja deles. Quem foi lá, o artista que foi tocar lá, o pastor que era gente boa. Graças a Deus a viagem acabou. Embora tenha sido muito bom fazer amizade. Mas um tempo depois, o pastor deles foi para uma conferência. Ele era o preletor em algum momento. E durante a preleção, se eu não me engano, ele devia falar sobre o Evangelho. E foi interessante porque na preleção dele, tudo que ele fez foi fazer propaganda da igreja dele. Vocês percebem o que eu estou dizendo sobre a imitação? Eu tenho certeza que esse pastor não teve um sábado de manhã para fazer: meus irmãos, vamos fazer propaganda da nossa igreja. É muito mais provável que eles tenham assimilado a forma como ele agia.
E inevitavelmente, as pessoas elas precisam de referências. E elas acabam imitando as suas referências, mesmo que não admitam isso. Nós que somos líderes, seremos mais observados. E por isso nós seremos mais cobrados. Parafraseando o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, eu diria: tenham cuidado com a sua vida e com a doutrina, porque nós somos coparticipantes do destino eterno por meio da pregação e do testemunho. É certo que Deus é quem salva, mas Ele faz por meio da sua igreja. Portanto, nós precisamos ter cuidado. Pensando ainda nos efeitos da imitação, mas agora voltando para a família. Pais precisam ser presentes. Nós pais, precisamos nos esforçarmos para ensinar e para viver a doutrina. Se nós não podemos presumir que eles crescerão neutros. Se eles não amarem a Deus de todo o coração, eles amarão o pecado. Além disso, nós precisamos demonstrar amor pela igreja. Porque se nós a tratarmos como dispensável, eles aprenderão que ela é dispensável. Com isso eu não estou querendo dizer que você deve terceirizar a influência que deveria ser sua para a igreja. As duas coisas atuam em conjunto. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho, no deitar, no acordar. Precisamos, por meio da imitação, dizer a eles: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pensando agora em comunidade, outra lição que eu penso que nós podemos tirar da jornada de Paulo é que a jornada cristã necessita do culto. Nós vemos isso entre os versículos 7 e 12. O versículo 7 nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Segundo F.F. Bruce, trata-se do texto mais antigo que temos, a partir do qual pode ser inferido com razoável certeza que os cristãos se reuniam regularmente para o culto neste dia, o domingo, primeiro dia da semana. Pensando sobre a visão reformada do culto, nós podemos dizer que ela consiste em observar aquilo que as Escrituras prescrevem para ele, e não fazer aquilo que ela não proíbe. A estas partes nós chamamos de elementos de culto: leitura, oração, cânticos espirituais, pregação, sacramentos. Todos estes são elementos de culto. Mas no Novo Testamento nós não temos apenas uma passagem que nos lista estes elementos, como passagens que temos no Antigo Testamento, com bastantes detalhes de como deve ser feita a adoração. Então nós não podemos presumir que somente a partir de um texto nós temos os elementos do culto, senão nós tiraríamos a conclusão a partir desse texto que só podemos ter pregação e ceia a partir do pão. Na verdade, esta doutrina é constituída por textos que se complementam em uma ideia só. O verso segue nos informando, ainda o verso 7, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Os irmãos estão prontos para perseverar comigo? Temos tempo. Mas aqui nós não temos uma norma de quanto um culto deve durar. Na verdade, aqui temos o que chamamos de circunstância de culto, por causa de uma necessidade pontual, específica. Paulo precisava falar àqueles discípulos, ele iria partir. Então, por isso ele continua pregando por muito tempo. É possível também perceber que o culto começou ao anoitecer. Lucas nos relata que havia, no versículo 8,
havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. É aqui que um evento curioso começa a acontecer. Versículo 9 nos diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Eutico provavelmente era um jovem no fim da adolescência. Ele devia ter no máximo 15 anos. Ele devia estar ali na janela, provavelmente porque as lamparinas, as candeias, exalavam um cheiro de óleo queimado. Naquela época ainda não existia lâmpada de LED. E é provável também que essas candeias provocavam calor no lugar onde eles se reuniam. Era natural procurar uma janela, um lugar mais refrescado. É importante também observarmos neste contexto que provavelmente Eutico tinha trabalhado nesse dia. Troade era uma província romana e o calendário romano não tinha um dia de folga como o calendário judaico. Então é bem provável que ele tenha trabalhado e, tendo saído do seu trabalho, foi cultuar com os irmãos. Por isso ele devia estar cansado. Mas o fato é que ele não estava ali para dormir. Ele não se sentou ali na janela para ficar um pouquinho mais longe, tirar uma sonequinha, não. O texto nos diz que ele lutou contra o sono, porque só pode ser vencido quem luta. E o versículo nos diz que vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Meus irmãos, imaginem essa situação. Se alguém passa mal aqui na igreja, o rebuliço já é grande, avalie numa situação dessa. Agora, observe como Paulo reage diante da situação. Paulo desceu, versículo 10. Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Numa primeira leitura você pode tirar a conclusão equivocada de que aqueles irmãos erraram, mas Paulo, mais atento, ele não. Pessoal, ele está vivo, vamos continuar. Mas os comentaristas são unânimes em dizer que, na verdade, o que aconteceu ali foi um milagre. Um deles chama a atenção, inclusive, para o fato de que Lucas, lembram-se que Lucas se juntou a Paulo em viagem? Por isso ele era testemunha ocular, Lucas estava ali. E Lucas era um médico. Naturalmente, como um médico, ele poderia distinguir um vivo de um morto. Portanto, talvez o sentido seja mais: não fiquem alarmados, ele voltou à vida. O que parece mais estranho é o que Paulo vai fazer agora. O texto ele nos dá alguma sensação de agilidade. Versículo 11 nos diz que então ele subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. É luta, meus irmãos. Agora preste atenção em como os crentes reagiram. Versículo 12. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Consolar é a mesma palavra que foi usada nos 2 primeiros versículos, como encorajar. Na verdade, a ressurreição de Eutico serviu para demonstrar a presença do Senhor no culto. Aquele que morreu e ressuscitou, meus irmãos, está com sua igreja quando esta se reúne para adorá-lo. É por isso que, como já dissemos em outro momento, o culto é um encontro com Deus. Nós não podemos encará-lo despretensiosamente. Nós não podemos tratá-lo como dispensável. Crentes que abrem mão do culto por desculpas injustificáveis, abrem mão da presença especial do próprio Cristo no meio da sua igreja.
Com isso eu não quero tratar o culto de modo legalista, nem o dia do Senhor de forma moralista. Como nós vimos, é bem provável que crentes que se reuniram ali precisaram trabalhar durante o dia. Mas eles não estavam cansados demais para ficar do pôr do sol até o amanhecer juntos. Eles perseveraram no culto cristão. Mesmo cansados depois de um dia de trabalho, eles ouviram a pregação de Paulo. Alguns estavam ali como Eutico, caindo de sono. Mas eles perseveraram, meus irmãos. Nós também não deveríamos ser assim. Parece, na verdade, muito mais nós abrimos mão do culto por motivos tolos e deixamos de nos apropriarmos de uma bênção que o Senhor nos deu gratuitamente. Também parece bastante relevante observarmos que o texto não dá muita ênfase à ressurreição. Você reparou isso? Do 7 ao 12, quase por tempo mínimo, o autor fala sobre a ressurreição. Ele gasta muito mais tempo falando sobre o culto, sobre a reunião, sobre quanto tempo Paulo demorou falando a eles sobre o partir do pão. E é interessante porque Paulo, como apóstolo, ele realizava sinais e prodígios. Algumas semanas nós ouvimos, até as vestes de Paulo, por meio das vestes de Paulo, se tinha milagres ali naquela igreja. Mas o seu objetivo nunca era apenas o sinal, o milagre. O que me leva a dizer que os dons extraordinários cumpriram um propósito específico e temporário. E de forma geral, mesmo os dons ordinários, os comuns, eles sempre estavam sujeitos à palavra. O apostolado e muito do que estava atrelado a ele tiveram um papel de temporário de confirmar o chamado de Deus, confirmar a igreja cristã e confirmar o evangelho que ela proclamava. Mais do que isso, meus irmãos, a presença do Senhor, ou os sinais que aconteciam ali, podiam testificar do auxílio e presença do próprio Cristo com a sua igreja. O que quero dizer é que os dons, eles não têm um fim, ou eles não são um fim em si mesmos. O apóstolo Paulo, ele não queria apenas curar. Se nós olharmos para Cristo, nós podemos perceber o mesmo. Embora ele curasse enfermidades físicas, ele sempre apontava para as enfermidades espirituais causadas pelo pecado e que separavam os homens de Deus. Se nós pensarmos, por exemplo, sobre o dom de línguas, o dom de línguas teve o papel temporário de apagar as divisas que existiam entre Israel como povo de Deus e os outros povos. Agora, como diz Paulo, não há gentio nem judeu, não há servo nem senhor, todos são um só povo por causa de Cristo. As barreiras do evangelho caíram e agora gente de toda língua, raça e nação pode ouvir a palavra do evangelho. Por isso eu digo, os nossos dons e talentos, eles devem estar submissos à palavra. De nada adiantaria, meus irmãos, ter um talento musical se esse não estivesse a serviço do evangelho. De nada adiantaria o talento que alguns têm para se comunicar se este não estivesse sendo usado para a proclamação da palavra. Porque no fim das contas, o que os pecadores precisam ouvir é o evangelho. A pregação, então, é uma das principais ferramentas disponíveis para pastorear, edificar e encorajar a igreja à adoração na jornada cristã. Porque, meus irmãos, não existe verdadeira adoração sem revelação. Nós não poderemos adorar a Deus de modo aceitável
se não adorarmos por meio das Escrituras. Eu convido também a não se esquecer da ceia do Senhor. Nós observamos até aqui a palavra. Mas para mim a ceia talvez seja um dos elementos mais negligenciados no culto cristão. Como Calvino dizia, a ceia é a palavra visível. É um meio para nutrir a nossa alma. Para nós ela não é apenas um memorial. Nós também não cremos que pão e vinho se transformam em carne e sangue. Como reformados, nós cremos que misteriosamente Deus se faz presente no meio do seu povo quando este sacramento é ministrado. Mas não é Cristo quem deixa o céu para entrar no pão. Somos nós que temos o convite de elevarmos o nosso coração ao céu onde Deus está. A ceia para nós é como uma escada, irmãos, que nos dá acesso ao Cristo ressurreto. Mesmo que o pão não se transforme em carne, por meio do pão, nós temos um degrau que nos dá o vislumbre do Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. É claro que os crentes de Trode foram encorajados, consolados pelo fato de Eutico estar vivo, mas foi muito mais o significado da ressurreição que encorajou aqueles irmãos. Eu penso que, unindo a palavra pregada, os sacramentos e a ressurreição, nós temos a demonstração da realidade de que Cristo está com o seu povo. Sim, meus irmãos, o Senhor está no nosso meio. Enquanto Deus vai ao encontro do homem por meio da palavra pregada, por meio dos sacramentos, nós vamos em direção a Deus contemplando o Salvador. É isso, meus irmãos, que pode verdadeiramente consolar e nos encorajar na caminhada. E diante de tanta busca por experiências místicas, por coisas sobrenaturais e sem sentido, a ceia do Senhor, para nós é um encontro extraordinário e ao mesmo tempo regular. É por meio da pregação e da ministração da Santa Ceia que a Igreja do Senhor é encorajada em Cristo. Mortos espirituais são vivificados nele. E mesmo que por instante, meus irmãos, nós podemos colocar os pés na eternidade. Na ceia do Senhor, somos apontados para passado, futuro e presente. Ao olharmos para o passado, contemplamos Cristo pendurado naquele maldito madeiro, nos substituindo, recebendo sobre si a ira de Deus, se tornando para nós um sumo sacerdote e oferta ao mesmo tempo. Ao olharmos para o futuro, nós enxergamos o banquete que o Senhor tem nos preparado na morada celestial. Conseguimos vislumbrar o novo céu e a nova terra, onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É olhando para o passado, olhando para o futuro, que fincamos os nossos pés no presente. Ele é a garantia da nossa caminhada cristã. Ele é a garantia de que seu povo triunfará sobre o pecado e a perseguição. E é em gratidão a Ele, meus irmãos, em gratidão ao que Ele fez por nós, que nós entregamos os nossos corpos como sacrifício, não porque somos bons demais, mas porque não há menos a fazer. Concluindo, a jornada cristã é árdua, extremamente desgastante, mas eu penso que ao menos com encorajamento, com a igreja, com o culto, nós podemos ao menos retomar o fôlego para continuar caminhando. Sem muita dificuldade, nós nos lembramos da missão que o Senhor nos deu.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é muito difícil de lembrar de como nós devemos desenvolver os cristãos, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Mas, meus irmãos, muito facilmente nós acabamos esquecendo do que ele continua nos dizendo. Vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em um ciclo constante e virtuoso, nós podemos desfrutar da presença do Senhor como uma família, como um corpo. E o meu desejo, meus irmãos, é que possamos sair daqui encorajados para vivermos para a sua glória. Porque embora nós saibamos que para nós a morte é lucro, enquanto estivermos com os nossos pés aqui, enquanto a nossa carne não secar, o nosso viver será Cristo. Que o Senhor nos abençoe.